tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e você é bem-vindo na nossa aula sobre carboidratos e glicídios. Mas do que a gente está falando, afinal, quando a gente fala de carboidrato? Já reparou, às vezes, como você pega uma embalagem de um biscoito, de um alimento e olha lá atrás e fala teor de açúcares ou de carboidratos? É disso que a gente está falando. A gente está falando de uma molécula de alta fonte de energia. Dizemos até que é a nossa primeira fonte de energia. Precisamos ingerir carboidratos todos os dias? Sim. Algumas pessoas, quando veem glicídios, se confundem, acham que é outra coisa. Não, carboidratos ou glicídios está valendo. Ah, e se aparecer lá escrito carboidrato e não açúcar? Posso ficar tranquilo? Oba, não tem açúcar. É só um outro nome, mas a ideia é a mesma. São altamente energéticos. Essenciais para a gente? Claro, você não precisa de energia para viver? Eu também preciso, todos nós precisamos. Mas qual o cuidado que a gente tem que ter? O equilíbrio, porque excesso de carboidratos na nossa dieta, ingestão diária, pode levar a problemas de saúde. E acredite, isso tem sido observado com o passar dos anos, aumento de fast food, então, cuidado com a alimentação, hein? Não importa a idade, a gente tem que tomar cuidado. E quando a gente fala de carboidrato, a gente vai ter aplicações diversas no nosso corpo, na nossa estrutura, na natureza, e a gente vai classificá-los em 3 grandes grupões. Os monossacarídeos, mono significa um, ou seja, ele é formado por uma molécula. Os disacarídeos, de 2, 2 moléculas desse carboidrato. E os polissacarídeos, quando eu falo de poli, eu estou falando de várias moléculas. Vamos ver aqui os principais exemplos e você vai ver essa aplicação aí no teu cotidiano. A começar aqui com os monossacarídeos. Mono, a gente também chama de monômero, é a molécula de forma mais simples, a forma que a gente vai absorver. A mais famosa, que a gente precisa de mais como fonte de energia, estamos falando dela, glicose. Glicose é a forma que a tua célula precisa receber esse açúcar para fazer a respiração celular. Respiração celular é aquele processo onde a célula vai unir glicose com o oxigênio e nas mitocôndrias das células produzir energia. Respiração celular, produção de energia. Então, eu preciso de mais de glicose? Todos os dias, bastante. Suas células são movidas a esse combustível. Glicose e oxigênio. Comer e respirar para viver. Faz sentido? É um monossacarídeo, correto? Fontes desse monossacarídeo, todas essas fontes de doces, de frutas, de massas, tudo isso vou obter essa glicose. Então eu posso, não como as frutas, agora só vou comer biscoito recheado. Jamais. Quanto mais industrializado, adição de produtos químicos, acaba sendo um alimento que é menos saudável. As chamadas calorias vazias. Te dá energia? Te dá. Mas é nutritivo, é saudável? Não. Então, claro, vamos optar, né, sempre que possível, por um caminho mais saudável para a obtenção dessa glicose aí. Frutose. Fruta é aí um monossacarídeo típico das frutas, né? Galactose. A galactose, ela é um monossacarídeo, você tem aqui a imagem de um queijo, né? Que faz parte, que compõe a molécula da lactose. Então, leite e os seus derivados vão então ter a galactose. Ah, legal. Então, já vi aí em vários locais, né? E o disacarídeo? Exemplos desses que têm, então, 2 monossacarídeos compondo essa molécula. Trago para você, então, a sacarose. Sacarose, dia a dia total. Açúcar, o açúcar branco. Você já parou para pensar de onde vem esse açúcar branco? De onde que sai? Cana. Sabia? É da cana que vem esse nosso açúcar branco. Em alguns lugares, da beterraba. Então, a sacarose, ela é um disacarídeo, formado, então, por uma glicose e uma frutose. Então, é sacarose, tá? É um disacarídeo. Preciso de muita energia, sou um atleta, preciso de energia rápido. O que eu vou ingerir? Eu vou ingerir um extratinho de glicose ou um saquinho de açúcar branco? O açúcar branco é disacarídeo. Eu ainda vou ter que quebrar ele, digerir, para quebrar em 2 moléculas para eu poder absorver. Então, a atleta toma logo extratinhos de glicose pura. Energia, ó, direto para a célula. Maltose. Conhece?
Talvez de nome você não lembre muito, como o da sacarose, mas a maltose, ela está aí, especialmente aqui no Brasil, relacionada à nossa cultura. Sabe onde você encontra? Cerveja. A cerveja, ela é feita a partir de um cereal, que é a cevada. Então, qualquer alimento que você coma, comer um pão de cevada, um biscoito que tem cevada, tem ali então a maltose. Esse disacarídeo, ele é formado por duas moléculas de glicose. Glicose com glicose, maltose. Então, eu preciso digerir essa molécula? Sim, são duas moléculas juntas. Eu não vou absorver a maltose, eu vou ter que quebrar e absorver glicose e glicose. Então, maltose aí, famosa também, né? Lactose. Quem nunca ouviu falar, né, de lactose? Os alimentos precisam vir com essa identificação. Contém lactose, não contém lactose. Por quê? Cuidado aos que têm intolerância à lactose. Pessoas às quais o organismo tem uma resistência. Não consegue digerir essa lactose. É um disacarídeo. A gente precisa de uma enzima chamada lactase que vai separar. Separar quem? Separar galactose de glicose. Então, a lactose é a galactose junto com a glicose. Não consegue. Isso vai se acumulando no corpo da pessoa, vai intoxicando, muitas vezes uma reação muito rápida, que pode até levar à morte. Tamanho a reação alérgica em relação à lactose. Você fala, legal, entendi os monossacarídeos, entendi os disacarídeos, mas e os polissacarídeos? Quando eu falo de polissacarídeos, como você vê aqui, eu tenho centenas de monossacarídeos e disacarídeos. São moléculas grandes, são moléculas difíceis de digerir, importantes especialmente na questão estrutural. Amido. O amido é a reserva energética dos vegetais. Quando você pega ali um milho, aquela massinha de dentro do milho é amido. Uma batata, ela é gordinha daquele jeito porque um aipim é amido, é a reserva energética da planta. E claro que a gente usa também para a nossa alimentação, né? Celulose. Celulose, um polissacarídeo resistente que a gente vai encontrar na parede celular das plantas. Um envoltório de proteção, de resistência. Quando eu pego aqui, de novo no meu milho, a capinha do milho, celulose. A gente consegue digerir celulose? Você come celulose, comeu lá sua salada, consigo digerir esse polissacarídeo? Não temos aparatos, enzimas para tal. Vai passar pelo nosso trato digestório e a gente vai eliminar. E a vaca e o boi comem folha pra caramba e engordam. Se a gente comer muita folha, a gente até emagrece. Eles sim conseguem fazer a digestão desse polissacarídeo, dessa celulose. Eles, as bactérias que moram, que vivem no super estômago poligástrico deles, fazem essa digestão. É um polissacarídeo. Então, parede celular de plantas, dando essa resistência aí à estrutura, celulose. Glicogênio. Glicogênio é a nossa reserva energética. Nós, humanos, animais, reservamos glicose, bolão de glicose é o glicogênio. A gente vai reservar onde? Nos nossos músculos e no nosso fígado, nessa região aqui onde está o seu fígado. Reserva energética. Estou numa dieta, estou muito tempo sem comer. Você morre rapidamente? Não. O seu corpo vai utilizar a reserva energética na forma de glicogênio. Muito importante, né? E, por último, quitina, o carboidrato mais abundante do mundo. Onde a gente encontra? A gente encontra no exoesqueleto dos artrópodes. A estrutura externa ali do corpo dos artrópodes. E de quem que eu estou falando quando eu falo de artrópode? Todos os insetos. Pensa aí. Todos os crustáceos. É muita coisa. Lacraia, diplópode, os aracnídeos, aranha, escorpião. Essa galera toda, todo mundo na sua estrutura externa tem quitina. Como aqui, né? Fofinho, quitina. Por que eu falo que é o mais abundante? Porque são os animais em maior quantidade na Terra. Entendido? Então, passamos aí, você entendeu a aplicação aí do carboidrato na nossa vida, no ambiente, nos animais, nos seres ao nosso redor. E fechamos então a nossa aula de hoje de carboidrato ou glicídio. Não esquece de registra, tira uma foto da nossa aula. Tchauzinho!